Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente vai falar um pouquinho de psicologia para investidores, vamos entender um pouquinho desse campo do conhecimento, né? É muito salutar nesse momento que a gente está vivendo, principalmente nesse instante em que existe uma febre por investimentos em bolsas, bolsa de valores, existe uma febre das pessoas para conhecer um pouco mais do mercado financeiro. E eu acho que é fundamental também captar essas pautas e trazer para o público, e trazer para todos nós, para mim, para todos nós, entender um pouquinho dessa lógica, né, de investimento, né, como que a psicologia comportamental pode ajudar nisso aí. E é por aí. Eu acho que a gente tem uma grande pauta para seguir daqui para frente. Não saia daí, hein, gente? Bom, e para tratar desse assunto, a gente está recebendo a doutora Rafaela Vieira, que está em São Paulo, em Piracicaba, e vai trazer essa nova área do conhecimento, essa nova área do saber, para a gente entender um pouquinho mais como funciona isso. Rafaela, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Fico feliz e honrado em ter você aqui para a gente tratar dessa pauta que é tão atual, né? É tão atual e tão necessária nesse momento que a gente está vivendo. Muito obrigado por você ter aceitado. E seja muito bem-vindo aqui na Terra das Alterosas e nesse campo gelado também aqui de Curitiba. Bom, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço, fiquei imensamente feliz, né? E também por poder compartilhar um pouco sobre essa nova, não sei se é uma nova área, mas é uma área ainda não tão explorada dentro da psicologia, né? Então, eu agradeço imensamente o convite. Bom, boa noite, né? Boa noite, pessoal. Vou me apresentar. Meu nome é Rafaela, né? Como o Ederson falou, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e atualmente eu trabalho com traders e investidores, auxiliando na arquitetura de escolhas e na performance diante da tomada de decisão. Para vocês que estão nos ouvindo, bom dia, né? Bom dia. Pela Rádio Cultura de Curitiba. Ô, Rafaela, queria primeiro entender como você entra nessa área da psicologia e o que quer dizer psicologia para investidores, né? Que tipo de gatilhos e arquétipos, né? Essa área do conhecimento, essa área da psicologia trabalha? Bom, vamos lá, né? Eu vou explicar um pouco o contexto de como eu entrei aqui, né, nesse ambiente, trabalhando com pessoas que trabalham no mercado financeiro, que estão ingressando. Depois da pandemia, nós tivemos um número expressivo de pessoas que iniciaram na Bolsa de Valores, né? Também tem uma propaganda maior em cima de algumas modalidades de investimentos. Mas para contextualizar a parte da psicologia, eu vou contar um pouco da minha história, como se iniciou. Então, eu sou formada há 2 anos, né, pela Universidade Metodista de Piracicaba. E em 2019 eu já investia em fundos imobiliários, fazia swing trade, né, em ações, mas não day trade. E em 2019, foi em 2019 eu conheci o day trade. E eu fiquei interessada, porque é uma modalidade de renda variável que te traz essa possibilidade de alavancar e de conseguir rentabilizar o seu capital de maneira mais rápida. E na época, eu estava com um tempinho livre, então eu comecei a estudar sobre isso. A renda variável, o risco, né, como o próprio nome já diz, ele é algo que desperta em nós coisas assim, né, no sistema de recompensa, na questão do comportamento do indivíduo. Então, quando eu comecei a atuar como trader, me veio essa sensação,
essas sensações, porque eu entrava, eu abria uma ordem e eu ficava muito ansiosa com aquele resultado, e quando eu perdia eu ficava brava, e quando eu ganhava eu ficava feliz. Então, essa montanha-russa de emoções. E depois de ir estudando, 5, 6 meses de experiência atuando no mercado financeiro como trader, eu fui buscar um profissional da área da psicologia que atendesse pessoas que operavam, que investiam, e eu não encontrei nenhum psicólogo, né, que tivesse um conhecimento maior nessa parte de vieses cognitivos, né, no trabalho do Daniel Kahneman, o sobrenome dele eu sempre pronuncio errado, mas enfim, que é rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que é um livro muito bom. Ele é um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel em economia por trazer essa questão da nossa relação com o dinheiro, do quanto nós sofremos quando é tirado, assim, com a perda, né? A dor, ela é muito maior. Então, eu fui procurar, não encontrei, e nisso me surgiu a ideia de fazer a página no Instagram, de psicologia para investidores. Porque é uma área super importante, né? Que exige com que você tenha uma condição, um conhecimento emocional de si. Porque você está lidando com dinheiro, você está lidando com riscos, você está lidando com alavancagem que te possibilita aí a ideia de construir um capital rápido, né? O que também a gente percebe que se vende aí, né, na internet. Então, tudo isso me motivou ainda mais para trazer o conhecimento da psicologia dentro desse universo, né? Porque eu participava de salas, eu participava de reuniões de traders e eu não via ninguém que fizesse isso. Até que depois eu conheci uma profissional que era coach, que ela tinha um trabalho direcionado para isso. Então, eu fiz a página no Instagram e comecei a trazer conteúdo sobre a questão do quanto o nosso emocional afeta a nossa tomada de decisão, né? Ainda mais quando essa tomada de decisão precisa ser rápida, né? Falando do trade especificamente, você às vezes tem segundos para decidir se você vai sair daquela posição, se você vai ficar. É diferente do swing trade, onde você tem um tempo para pensar, para elaborar, para analisar o que você vai fazer diante daquele ativo. Então, comecei a produzir conteúdo e a partir disso eu tive uma recepção muito, muito, muito bacana. De lives, de pessoas que vieram me procurar pedindo para fazer a psicoterapia, né, para entender as emoções, porque elas não estavam conseguindo se autogerenciar naquele lugar. Como o mercado financeiro é um ambiente de muito input emocional, onde você desperta, né, é como se você acordasse, você desperta coisas que muitas das vezes passam desapercebido por conta do feedback instantâneo que você tem de uma decisão equivocada, você se aflora com coisas, você se depara com coisas que você, de certa forma, desconhecia. Então, o papel da psicologia nesse lugar é super importante, né? Como eu disse no começo, é um campo que ainda, eu posso dizer que é inexplorado, porque de colegas que eu conheço atualmente que trabalham com essa área, são 2, né? 2 colegas que eu fui conhecer depois de um tempo, logo depois que eu iniciei, que eles também fazem esse trabalho de mentoria, consultoria para traders e investidores. Então, e sendo que é uma área fundamental, né? Que deveria ser ensinado nas escolas, a parte da psicologia, assim como da educação financeira. Né? Que é algo que não tem na nossa grade e que faz falta na nossa base, né? Porque tem um papel importante na nossa vida. Como nós vamos pensar em investir no longo prazo, né? Essa mentalidade de conseguir ter uma relação saudável com o dinheiro, percebe? Só para orientar nosso público, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. Exato, Kahneman. Então fica a dica do livro aí da doutora Rafaela. Às vezes eu fico de cabeça baixa aqui, gente.
mas eu fico pesquisando, viu? Tomo um xingo lá na produção, mas é assim mesmo. Isso. Esse livro é muito bom. Rafaela, oi. Eu queria te perguntar também quais tipos de desejo ou de desejos estão envolvidos com essa ideia, por exemplo, de sujeito, né, que quer investir na bolsa, que quer fazer investimento, porque me vem à cabeça agora, me vem à memória de algumas pessoas que eu conheci e que não tem tanto capital assim para poder investir, né, e trabalha normal, um trabalho diário, né, comum, e uma oportunidade, a gente estava conversando e tal, e ele falou, agora estou investindo na bolsa. Eu estou fazendo esse tipo de investimento e tal. E olhando aqui, eu pensei assim, gente, quais são os tipos de jogos que estão fazendo esses movimentos acontecerem, né? A pandemia, como você bem disse, trouxe talvez uma capacidade mais fácil de lidar com esse tipo de coisa, de ferramental. Uhum. Mas você tem algum tipo de desejo, sim, que eu lembro também, estendendo um pouco mais a minha pergunta, quando eu estava lendo algo super interessante em uma outra oportunidade, eu fui ver como que eles criaram a barra de rolagem dos telefones, né? Que tem um sistema de recompensa ali. Eles usaram o mesmo sistema do caça-níquel, né? Que você vai rodando, 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 depois você para. Roda, 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 para. Roda, 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 para. Como é que a gente entende esses motores, Rafaela? Bom, falando do day trade, né, que é essa modalidade que é o que eu atendo mais pessoas que atuam como trader. O sistema de recompensa, né, ele realmente é ativado. Inclusive, eu fiz até uma live no meu Insta falando sobre isso, o jogo patológico. Né, transtornos que são transtornos de controle de impulsos que são ativados em determinados lugares que mexem com essa sensação, com esse conceito de poder e fracasso, né, que você ganha e você perde. Mas a nossa mente tende a... É como se fosse... É similar ao uso de uma substância, né, psicoativa. Então, e trabalha também toda a questão, né, de liberação de serotonina, de reforçadores que fazem com que você sinta, necessite estar naquele lugar. Então, nessa modalidade do trade, se vende muito a ideia de que você consegue fazer dinheiro rápido, né? E quem não quer fazer dinheiro rápido, né? Considerando que é aquela questão, se vende um sonho, né? Quem não quer iniciar lá com R$100 de investimento? A palavra. R$100 de... aplicação. Que é onde você coloca a margem. R$100 de margem e, de repente, você faz lá 200. Você multiplica aquele valor. Só que as pessoas esquecem que é probabilidade. Naquele dia você conseguiu ir lá e ter uma tomada de decisão assertiva, de acordo com o seu método, com o seu tipo de análise, porque dentro, né, do próprio mercado existem vários tipos de leituras, tape reading, análise gráfica, price action. Então, se você estudou uma e você vai lá e consegue rentabilizar, transformar R$100 em 200, é uma relação risco-retorno muito boa, né? Isso engrandece o ser, né? Quando você fala de desejos. Mas não é todo dia que é assim, porque o mercado muda, o mercado oscila. Embora ele siga alguns padrões, é algo que você não sabe que vai acontecer. Então, aí no outro dia a pessoa vai lá e devolve o 100 que ganhou e mais o 100 que aplicou e deixou de margem. Aí começa esse looping, sabe? De investir mais, ganha, perde. Mas o que a nossa mente faz? Guarda aquela sensação, né, prazerosa de que ganhou. Então, isso aciona o sistema de recompensa, que é a mesma sensação do uso de substâncias psicoativas, né? Quando você tem realmente aquela necessidade do jogo patológico, um transtorno de controle de impulsos.
até o visual, se você pegar uma plataforma, ela tem um visual de jogo, te desperta aquela coisa, sabe? Tipo, eu tô aqui analisando milhares de gráficos, de números, tem essa sensação de poder, né? Por isso essa oscilação tão, tão grande das emoções, porque uma hora você tá muito bem, você tá rico, né? Você tá rentabilizando ali seu capital, outra hora você já não tá. Então, manter o equilíbrio diante desse mercado é um fator muito importante para não se deixar, sabe, cair naquele ideal, aquela ilusão de que você vai ganhar dinheiro rápido e que você vai enriquecer, porque essa não é a verdade, né? É a verdade que é mais fácil que as pessoas compram, mas não é a verdade de fato. Então, esse é um ponto muito importante. E até por conta do despreparo, né? Muita gente entra na bolsa e nem sabe como que é a movimentação, o que faz o preço descer, o que faz o preço subir. Então, é necessário ter um preparo para isso também. Não só emocional, como técnico, né? Que é o que vai te dar embasamento para ter uma tomada de decisão, para decidir se você vai comprar, se você vai vender, se você vai ficar posicionado numa posição por mais tempo. E um outro ponto também é conhecer o seu perfil de investidor, né? Que é muito importante. Você é arrojado, você é conservador, até batendo na tecla de novo. Por isso que é importante ter essas modalidades no ensino básico já, né? Para incentivar com que as pessoas mais novas invistam também e conheçam o seu perfil, tá? Eu já atendi pessoas, pacientes que têm um perfil super conservador, sabe? Nunca investiu em nada. Ele vai para a modalidade de investimento mais agressiva. Percebe quanto destoa? Então, é óbvio que ele vai ficar desconcertado ali com aquela sensação de poder e fracasso, né? E o quanto isso pode ser prejudicial para a saúde dele, para as relações. Mas respondi sua pergunta? Eu já me estendi aqui um pouco também, né? Não, isso mesmo. Queria entender um pouco mais desse estudo que você fez com relação à relação com o dinheiro, porque a gente vê uma relação com o dinheiro, a gente percebe, né, essa relação com o dinheiro das pessoas, uma relação meio que avarenta, meio que sem saber lidar com o dinheiro, não juntar dinheiro para não viver o dinheiro, né? Mas assim, tem uma relação de amor e ódio, se podemos dizer assim, com o dinheiro. Como é que você estuda isso? Como é que você entende essa coisa da relação com o dinheiro, esse apego que as pessoas têm com a questão de valor da moeda, né, de ter que tocar a moeda, de ter que... Olha, eu estou juntando dinheiro porque no futuro eu quero ter, por exemplo, uma vida mais confortável. Então, quando eu tiver mais velho, eu tiver com 50, aí eu vou viver a vida, sabe? E a vida está passando e as pessoas estão perdendo esse time, né? Que é assim, a relação com o dinheiro é a relação de ganhar o dinheiro e usar o dinheiro para ter qualidade de vida, uma qualidade de vida não perversa, aquela qualidade de vida também doentia, né? De consumo excessivo, essas coisas, mas ter qualidade de vida mesmo, você ter o dinheiro para você poder ter as melhores coisas, as melhores alternativas e tal. Como que entender isso? E como é que você estuda essa questão da relação do homem com o dinheiro, Rafael? Bom, vamos pensar o que é o dinheiro, né? Ele é um meio de nós conseguirmos aquilo que nós desejamos, né? Uma formação, uma roupa, um alimento, coisas básicas, né? Falando da pirâmide de Maslow também, a parte da saúde, da alimentação, da moradia. Então, essa moeda de troca. Pensando na relação com o investimento, mas antes disso, hoje nós vivemos num momento onde esse consumismo, né, essa busca por alcançar um ideal é muito forte. Então, para alcançar esse ideal, você precisa, né, ter dinheiro. Então, a necessidade, sabe, de você possuir mais, ela é muito alta. Então, eu preciso daquela roupa,
para mim ser... aí a gente entra na questão também de grupo, né? Para mim ser aceito. Para eu ser aceito, eu preciso daquele celular, eu preciso daquele relógio, eu preciso... essa necessidade. Nos investimentos é a mesma... segue a mesma linha de raciocínio, né? O desejo de possuir aquilo que você não tem, ou que você acredita que você não tem, né? Com base no ideal. Porque muitas das vezes, um exemplo, só para perceber também como a relação com o dinheiro, ela tem essa faceta que você trouxe de amor e ódio, de necessidade e obrigação. Acontece de um paciente que quer ali ficar consistente e ganhar, sei lá, ou tem pacientes que conseguem rentabilizar muito bem e ganham, tipo, cerca de 10 mil por dia. E aí eles não sabem o que fazem com aquele dinheiro. Mas percebe, eles queriam tanto aquele dinheiro que gastaram horas para conseguir estudar, compactar uma estratégia, e depois que ganha, não sabe o que faz com aquele dinheiro. Percebe o quanto é engraçado, assim, a nossa relação de realmente desejo aquele objeto? Uhum. Que quando você conquista, você nem sabe o que você vai fazer com aquilo, porque o desejo da jornada é maior do que, né, a chegada em si. Então, eu acredito, pensando nessa questão, que não se é tão compactada essa relação com o dinheiro. Então, ele entra muito nessa questão de imediatismo, sabe? De desejo de quero isso, quero agora, preciso disso, preciso agora, e não não é uma relação saudável. E nas sessões de psicoterapia com traders e investidores, nós trabalhamos essa questão de como você interpreta isso. O porquê que esse dinheiro é importante para você? O que você quer fazer quando você ganhar ou alcançar aquele objetivo de rentabilizar daquela forma? Então, é algo que está em construção no ser também. Não sei se eu me fiz entender. Entendi, sim. Tem a ver com falta? Muitas das coisas têm a ver com falta, assim, o excesso, ou essa ideia assim, de ilusória, né? Uhum. De ficar rico, de querer ter uma resposta social rápida, né? Tem a ver com essa coisa da falta? Sim, com certeza. Aquela questão da fantasia, né? De você... Caverna de Platão, assim, né? Ficar só visualizando como seria e, de fato, esquecendo do momento que é o mais importante que nós temos, o presente. E com isso, trabalhar essa ideia do que você tem agora, o que você pode fazer com as ferramentas que você tem agora. Isso em todas as áreas, né? Seja no investimento, seja se você atua numa empresa, tentar extrair o melhor de você naquele lugar com aquilo que você tem, né? E não, de certa forma, ficar nessa fantasia. Mas isso é algo que é necessário muito autoconhecimento, porque existe a intenção, mas só a intenção sem ação não faz com que você também tenha clareza do que você quer, o que você espera, como você se vê no curto, médio e longo prazo, sabe? Essa ideia, ela é muito importante para nós, né? Porque muitas das vezes a gente esquece também do longo prazo, e o longo prazo ele é importante na nossa vida. Mas de maneira consciente, né? Com os pés no chão. Da onde eu estou agora, para onde eu quero ir. Então, é importante pensarmos sobre isso e ampliar também, né? Nossa relação com o dinheiro, com a questão do consumo, com os ideais. Tudo isso são componentes para uma vida mais equilibrada, né? Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui
na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, falando de psicologia para investidores. Estamos conversando com a doutora Rafaela Vieira, direto de São Paulo. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, a gente está conversando com a doutora Rafaela Vieira, a gente está falando um pouquinho sobre psicologia para investidores, pseudos investidores também, as pessoas que querem entrar na Bolsa. Eu vou entrar em alguns detalhes agora nesse segundo bloco, que é interessante. Primeira pergunta, doutora, nesse segundo bloco seria, ou será, o que a felicidade imediata é um tema que... Fui falar desse tema em 2017, me parece. E estava começando essa coisa, né? Mais amplificada das redes mesmo, né? Essa disrupção, assim, vindo com muita força. E eu queria te perguntar o que a felicidade imediata tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, que é tudo para ontem, né? As pessoas querem ficar ricas. A Bolsa, essa coisa do investimento também tem a ver com essa coisa da felicidade imediata, de vender essa ilusão assim clara para as pessoas. Você faz esse tipo de coisa, você vai dar certo. Tá por aí? Exatamente. Atalhos, né? Atalhos mágicos que estão sendo bem reforçados atualmente. Essa questão de coisas fáceis sem esforço, né? Sem empenho, sem determinação para aquilo de fato. Inclusive, quando eu fui criar a página, eu coloquei, quero colocar um nome. Antes de ser psico para investidores, eu queria colocar um nome onde tivesse carregasse essa ideia do quanto que você tem que pagar para conseguir, de fato, sabe, entender sobre investimentos e rentabilizar, de fato, seu capital. E a palavra que eu escolhi era afinco, porque você precisa de muito afinco, muita determinação, muita disposição para chegar naquele lugar. Mas falando sobre essa questão dessa felicidade imediata, né, que foge de ser uma felicidade genuína, né, que vem daquelas coisas que são simples e que são importantes, né, para nossa formação. Naquele livro que eu indiquei no começo, o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel, ele traz a questão do sistema 1 e do sistema 2. Que é o nosso sistema 1, é a parte rápida, né, imediata, e o sistema 2 é a nossa parte analítica, e a nossa parte analítica, que precisa de mais dados antes de tomar uma decisão. E pensando nessa questão do quanto hoje em dia está carregado essa ideia de você ter atalhos para ficar rico, atalho para emagrecer, atalho para... que mais? Para conseguir crescer na sua rede social, enfim, milhares de atalhos. Fitness, para ter um padrão de beleza.
Exato. É, inclusive, até para crescer o cabelo tem atalho hoje em dia. Eu estava vendo esse dia no YouTube e tinha lá um vídeo. Cabelo, faça milhões de coisas, seu cabelo vai crescer 9 centímetros em um mês. Se alguém um dia crescer o cabelo 9 centímetros em um mês, por favor, me mande mensagem que eu quero saber. A não ser que você coloque e aplique, porque o cabelo natural crescer 9 centímetros em um mês é impossível. E o pior é que o vídeo tinha muitas visualizações e a galera se engajava mesmo na ideia. Percebe o quanto destoa da realidade, muitas vezes? E... Essa pergunta eu faço para muitas pessoas aqui, mas eu acho que chegamos num ponto interessante que eu queria te fazer, essa pergunta. Sim. A gente está no limite entre fantasia e realidade, Rafaela, assim? O mundo está nessa... As pessoas, vamos colocar só no Brasil, a gente está percebendo assim, essa distorção da realidade, essa distopia, né? Mas uma distorção assim, brutal da realidade. E as pessoas... Eu lembro que quando eu tinha um amigo, um ou dois amigos e tal, que começaram com aquela coisa de... tinha umas casas virtuais, né? Então você chegava em casa, aí você entrava na rede, começava, colocava um sofá aqui, aí daqui a pouco você ia alimentando, daqui a pouco você estava com a conta com não sei quantos milhões, e você estava viajando para a praia. Eu falei, gente, que coisa horrorosa. As pessoas estão vivendo assim, uma fantasia assim, e acreditam naquilo fielmente, sabe? No outro dia sai para trabalhar e tal, depois chega em casa, ela tem que aguar minha planta, tem que fazer não sei o quê. Essa coisa assim da fantasia e a realidade tá tão num limiar assim, tem muitos paralelos hoje, muito forte. Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E até pegando, se a gente pegar o exemplo, é que assim, a minha geração veio, logo em seguida entrou, né, a internet, celulares, então, quando eu tinha 12, 13 anos, nem tinha isso ainda, não era esse movimento que tem hoje, então, você percebe uma diferença até nos pré-adolescentes de hoje, né, o quanto eles encaram uma fantasia com um ídolo, o quanto eles vivem isso de uma maneira intensa, né? Saindo daquela realidade que é o que ele está vivendo, que é a dele, para viver uma que não existe, ou uma que é um ideal. Então, eu acredito que isso está muito forte, né? Até do que eu percebo, tratando-se dessa relação de, sabe, atalhos de você enriquecer rápido. De fato, as pessoas compram essa ideia. E eu gosto de falar os vieses cognitivos, eles são super importantes. E é algo que a gente não tem conhecimento, né? A questão do efeito manada. Sabe, você percebe que existe uma multidão que faz dessa forma. E aí, para você, né, a massificação daquilo, você precisa fazer isso também. Então, existe esse ovo de cuco, sabe? Qualquer pessoa vem, coloca um ovo de cuco na sua cabeça e você fica lá chocando. Porque o que o cuco faz? Ele coloca o ovo dele num qualquer outro ninho e o outro pássaro que está lá chocando, ele compra o ovo, né? Então, eu gosto muito dessa analogia do ovo de cuco, porque por que você veste uma ideia hoje em dia, né? Por que você acredita naquela verdade? Vamos pensar nesses jogos que imitam fazendas, casas. O que isso te traz de reflexão sobre sua vida interior? O que você tem um perfil perfeito no Instagram diz de fato sobre você. Então, são reflexões que são importantes de se fazer, né? De analisar a sua vida interior, né? O seu autoconhecimento diante daquilo. Senão, está chocando milhares de ovos que não são seus, e isso, né, causa essa separação do que é real com o que não é, né? No tanto que a gente tem hoje inúmeros casos de depressão por conta disso, ansiedade cada vez mais acentuada. Então, é um ponto para se colocar atenção, né? Eu acho que é super importante, e o papel da psicologia nesse momento também
eu acredito que é fundamental, né, da psicoeducação das pessoas diante desse movimento. Porque o movimento, ele está ali, né, ele é dado. A gente sabe que o mundo está cada vez evolui, as tecnologias, e isso não é necessariamente ruim, mas o homem precisa evoluir da mesma forma, né? Entende? Faz sentido para você? Com certeza. Agora eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais apertada, que é teoria dos jogos, né? Quando eu estudei a teoria dos jogos, eu estudei não, né? Eu li alguma coisa sobre a teoria dos jogos, cheguei a estudar a teoria dos jogos e as tomadas de decisão. Uhum. A gente percebe, sim, essa forma de interagir que é um jogo, né? Na realidade, essa ideia de colocar as pessoas para investir na bolsa é um jogo, e investir na bolsa é um jogo, né? Que você perde e ganha, sistema de recompensa, vai ter, não vai ter, vai ganhar, vai perder, felicidade, aí vai juntar tudo isso no caldeirão. Na tomada de decisão, e aí já quero pular, por exemplo, um investidor já tarimbado, uma pessoa que já tem ali um certo know-how e tudo. Uhum. O que essa pessoa que está na tomada de decisão, naquele momento, analisa, mas ao mesmo tempo ele tem que pensar rápido para tomar uma decisão rápida, para ver se ele consegue, de fato, criar uma disrupção ali naquele investimento, fazer uma coisa nova. E principalmente hoje, que tem empresas demais, né? Principalmente empresas de tecnologia que estão aí se debatendo para vender novas ideias, introjetar no sujeito, introjetar no sujeito conceitos que às vezes ele não tem, né? Que hoje é chamado na psicanálise, por exemplo, de controle da subjetividade, né? Uhum. Mas essas pessoas que já têm assim, um certo domínio precisam se ater a quê e como fazer para não vamos usar esse termo, mas não fazer um investimento errado e dar com os burros na água. Bom, uma questão sobre a Bolsa de Valores, assim como outros ambientes na nossa vida, eles têm né, pontos estratégicos que vai dar condição do indivíduo para entender como lidar com aquilo, né? Como você pontuou no começo de ser um jogo. Então, esse é um ponto importante. Que, como eu mencionei, a questão dos vieses, conhecer quais são seus vieses, efeito manada, viés de confirmação, né? Saber como lidar com aquele lugar. Mas não só na Bolsa de Valores, né? Em outros lugares também, que entre as relações e tudo mais. Mas, voltando para a sua questão, um investidor que tem uma base, tem já experiências de decisões que foram equivocadas, porque o que acontece? Muitas das vezes, na TCC, a gente trabalha com a ideia... A TCC é uma parte do behaviorismo, né, da psicologia comportamental, mas ela complementa com a cognição, que é a maneira como o indivíduo interpreta aquela situação. Então, no mercado financeiro, você tem uma base sólida de conhecimento de se você é fundamentalista, se você é buy hold, se você já é mais arrojado, swing trade, day trade, você tem essa base de experiências de decisões tomadas no passado. Mas essas decisões, para isso, você tem uma estratégia, né? Como cada segmento tem ali uma estratégia. Quem é fundamentalista vai analisar a empresa, vai analisar os dados e a partir disso tomar uma decisão. Swing trade é a mesma coisa, definir quanto tempo quer ficar posicionado ou não. Então, o que é o primeiro ponto? O investidor ele precisa conhecer qual é o segmento dele e conhecer de fato aquele lugar. Né? Se conhecer também perante aquele lugar, porque é isso que vai fazer com que ele tenha clareza e consiga sair de uma decisão equivocada no tempo certo. Vamos pensar quando iniciou a pandemia, que eu estava falando do efeito manada, o nosso índice, ele estava batendo recorde já estava 124 mil, se eu não me engano.
Quando veio a pandemia, ele caiu, foi para 69 mil, ele chegou, foi o fundo. E milhares de ações também tiveram quedas bruscas, né, por conta da incerteza, e também é uma condição muito forte do nosso momento atual, né? Naquele momento, um investidor que tem uma base sólida, se ele investe no longo prazo, ele não ia sair vendendo as suas posições, né? Porque ele ia realizar o prejuízo, que logo em seguida voltou. Percebe? Uhum. Então, esse é um ponto de você se conhecer, conhecer a questão da estratégia do mercado também. Imagina, ali se instaurou o medo, né? Medo de, sei lá, do fundo das ações, as ações caindo, a incerteza do vírus, a pandemia, as pessoas morrendo. Então, percebe quanto o medo e a ganância mexem muito forte com a gente, mesmo você tendo uma base sólida de conhecimento, muitas das vezes. Uhum. E eu já atendi pessoas que naquele momento tinham uma base de conhecimento técnico, mas saíram vendendo também, realizando o prejuízo. E depois, quando a bolsa voltou, ela teve um retorno rápido, aí começa aquela, nossa, por que eu saí? Por que eu saí? Então, o que é importante para um investidor de qualquer modalidade ter para ter uma tomada de decisão assertiva e conseguir sair de enrascadas, né? Ou conseguir ter uma percepção maior daquilo que está acontecendo sem colocar questões pessoais ali, sabe? Que aí a gente vai entrar em crenças, em regras e pressupostos do indivíduo e da maneira como ele interpreta aquela situação. É trabalhar o autoconhecimento, né? Porque isso também é até um ponto. Muitos investidores não tem, sabe? Como não é uma área tão falada, foge também o autoconhecimento. Então, fica a parte técnica. Mas muito da tomada de decisão é emocional. Então, se você não tem conhecimento de si e do que você tem que fazer naquele momento, aconteceu a pandemia, incerteza, medo, imprevisibilidade, vou vender toda a minha carteira e vou realizar o prejuízo. Não consigo sustentar aquilo, porque o medo, né, te paralisa. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, eu dei uma destoada aqui. Respondeu sim. Mas é isso. O que é uma base? É você também ter uma formação emocional, é você também buscar se conhecer, buscar entender o que te levou até aquela tomada de decisão, para entender se aquela foi uma decisão assertiva ou não, se você vai permanecer ou não. Né? Se você não vai entrar nesse efeito manada de, vamos vender tudo, vamos realizar. E aí, né, muita gente realizou, e depois 2 meses depois subiu e está atingindo de novo topos históricos. Então, é isso que é a chave, sabe? Você conseguir sair desse emaranhamento. Muito bem, gente. Deixa eu fazer mais um intervalinho. Vou fazer mais um intervalo aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. A gente está conversando sobre investimento e psicologia com a doutora Rafaela Vieira. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta com a parte final aqui do Cultura Geral. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está na parte final do programa. Esse programa super legal, super diferente, né, do que a gente tem feito aqui ao longo desses 6 anos. Eu nunca tinha feito um programa assim para investidores na área psicológica, né? É muito, muito legal. E a gente está conversando aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com a doutora Rafaela Vieira. Doutora Rafaela, eu queria, para a gente encerrar, mas fazer 2 perguntas. Primeiro, como que você enxerga a sociedade volátil do jeito que está e como é que você tem percebido as pessoas que estão vindo agora, né, que está com essa ideia de facilidade, já tem a de felicidade imediata, agora de facilidade, né? Que não, e tem um detalhe também, as pessoas não estão sabendo, elas não estão sabendo se frustrar, né? Outra coisa que eu percebo também nessa sociedade que vem se formando é a não aceitação, por exemplo, de um comentário, por exemplo, eu posso fazer você investiu mal, né? Isso é meio que burro e tal, assim, que é uma forma que era utilizada antes, né? Hoje não mais. Tanto não mais, né? Mas ainda é muito utilizado. E isso hoje soa como uma agressão, né? Então, assim, como entender essa geração que está vindo com essas pautas identitárias, com esse sentido identitário, né? De não aceitação, às vezes até de uma palavra tosca mesmo, mas assim, com outras formas de interpretação ou de interrupção. Como é que a gente pensa tudo isso? Porque é uma disrupção social. Uma sociedade que vem completamente tecnológica, uma média, né, que é aquela da minha geração, por exemplo, que meteu o pé na porta para a tecnologia, e uma que a tecnologia acho que nem chegou, está chegando agora, depois de 60 anos de idade. Sim. Como é que a gente pensa tudo isso junto e amarra isso? Bom, tem até um conceito sobre isso que eu acho bacana, que é do mundo VUCA, né? Essa questão da volatilidade, da incerteza, a complexidade e a ambivalência. Então, tudo muda muito, muito rápido, né? As mudanças, elas são rápidas. Pelo que eu percebo, muito mais do que já se foi. Então, isso gera uma questão de flexibilidade do indivíduo, né? De você saber lidar com aquela mudança, saber conseguir ter uma resiliência naquilo também, e, consequentemente, a maneira como você está reagindo, né, com as suas relações àquilo. Porque, imagina, gente de volatilidade, complexidade, incertezas e ambivalências, as chances de você ficar tenso e preocupado, né, preocupado, são muito grandes. E, consequentemente, isso aí é a tolerância, né? Diminui a sua tolerância, diminui o seu senso a empatia, enfim, todos esses elementos que compõem uma relação bacana com outra pessoa, né, com o outro. Então, voltando nessa tecla, né, é um momento onde eu acredito que esse autoconhecimento faz toda a diferença para essa geração que vai vir, até para a minha geração, para a geração passada. É importante também ter essa flexibilidade com as mudanças, porque senão fica aquela verdade absoluta, né? Onde você fica inflexível, onde você fica rígido, onde se tem lados, sabe? Eu sou desse lado, eu sou desse, e esse momento também, né? Tem a questão política também é forte, né? São extremos, sempre extremos. Então, a gente tem que trabalhar essa flexibilidade desse momento atual. Em todas as relações, na escola, no investimento, educação, que também já mudou, né? Já mudou muito o panorama de tudo, as empresas. Então, eu acredito que seja isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas
trabalhar essa flexibilidade e reforçar mais o autoconhecimento. Porque é a partir disso que a pessoa vai conseguir, não vai ser reativa às coisas. Ela vai ser proativa, ela vai saber o que fazer com aquilo. Ela não vai só reagir, sabe? Tipo, bateu, levou? Tá, como eu interpreto isso aqui dentro de mim? O que eu posso fazer com isso? Né? Pensando na questão também de lidar com o fracasso, de ter mais tolerância às frustrações, né? Como é tudo muito fácil, tipo, é tudo muito rápido, você vai passando tudo. E quando você sente aquilo, o impacto é maior. Então, quando eu senti esse impacto, como que eu vou reagir? Vou ser reativa ou vou ser proativa diante desse acontecimento? Né? Porque é a dor que expande a consciência. Então, e isso desde o começo da vida, né? Porque o parto por si só já é uma dor para a mãe e para o bebê. Então, é importante a gente entender que é isso que vai fazer com que nós crescemos como humanidade, como pessoas, como indivíduos e consequentemente, também trazendo, né, uma relação saudável com o mundo, né? Rafaela, chegamos ao final do Cultura Geral. Eu ia fazer 2 perguntas, fiz uma só, porque eu fiz 2 em uma. Bom, espero ter respondido as 2. Respondeu sim. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Geral. Foi um prazer te receber aqui, viu, Rafaela? Fico muito feliz e muito honrado de ter a oportunidade de conversar, fazer esse bate-papo com você. E aprendi muito. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço imensamente. Foi muito gostoso. É um assunto super importante e agradeço a vocês abrirem o espaço para a gente falar sobre isso e também conscientizar, né, as pessoas que pretendem entrar na Bolsa, que querem investir, que busquem quais são seus perfis de investidores, que busquem informação, que não comprem ideia sem analisar, né, de fato, a veracidade daquilo. Então, eu espero ter contribuído com essa ideia aqui, né? Foi o nosso objetivo aqui também. Muito bem. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Voltaremos amanhã, às 18 horas, aqui na TV Banqueta, e 6 horas da manhã na Rádio Cultura de Curitiba, com mais uma pauta super especial para todos vocês. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Beijo no coração de todos. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.